Bem-vindo ao canal Escatológico. Vocês conhecem essa revista aqui, não é? Pois essa edição aqui de 25 de janeiro de 2017 diz o seguinte: porque o presidente Trump é uma ameaça à democracia. Uma ameaça à democracia. Em primeiro lugar, para esses que defendem o comunismo, não é? Os esquerdistas que tanto mal fizeram à nossa nação, esses que estão aí, né, eles acreditam que em democracia, democracia para eles é a manipulação das massas, é a aplicação das ideias de Gramsci, que inventou o modo comunista de chegar ao poder sem uma revolução armada. Porque o derramamento de sangue, pessoal, vem depois. Não é antes não, agora vem depois. Essa é a proposta, a estratégia de Gramsci. Então eles, utilizando a democracia, chegam ao poder, não é? De modo a que a democracia posterior à tomada do poder seria autofágica. Ela mesma se destruiria. Uma espécie de canibalismo inverso, não é? Porque democracia para esses canalhas de esquerda é destruir todos aqueles que a ele se opõem, ou comprá-los com rios de dinheiro, distribuição de esmolas aos pobres para aliciá-los e coaptá-los, compra de empresários inescrupulosos, prática de estelionato eleitoral e aparelhamento da máquina estatal, colocando nela seus fantoches incompetentes. Para eles, a democracia é uma farsa. Pesquise aí quem é que disse isso. Uma maneira de chegar ao poder e a partir daí, meu caro, utilizá-la como meio de dominação total, como meio de destruir os valores judaico-cristãos que tanto eles odeiam, de defender o aborto, o direito de desqualificados contra o cidadão de bem, defendendo, né, esse tipo de gente, né, para fazer com que as pessoas honestas se sintam humilhadas e ridicularizadas. Isso tudo como um modo de espalhar o caos na sociedade, para que a sociedade realmente passe a servir totalmente ao demônio, porque é ao demônio que eles servem, não é? Bom, então eu estava lendo aqui sobre o Trump, né? Tem uma reportagenzinha aqui. Aí o repórter escreve assim: que o republicano Trump, né, deu sinais de que ameaça desrespeitar um dos mais sagrados mandamentos americanos, que é a independência do Federal Reserve, o Banco Central Americano. Gente, pode pesquisar aí. Pesquisem sobre o que é esse Federal Reserve, não é? Na verdade, a maior ameaça terrorista ao povo dos Estados Unidos. Porque esses caras, né, os americanos, estão lá, coitados, né? Tem uma nação maravilhosa, mas estão à mercê, né, dos Illuminati controlados pelo Federal Reserve. Né? Esses caras são terroristas, porque na verdade eles estão orquestrando um colapso financeiro nos Estados Unidos, que poderia destruir aquela nação e outros países do mundo, muito mais do que a Grande Depressão de 1929, que foi até 1932. A maior ameaça para os Estados Unidos são os terroristas que estão conduzindo a guerra financeira nos Estados Unidos e em outros países do mundo. Por que você acha que a gente vive em crise?
Isso tudo possivelmente para levar, né, tanto os Estados Unidos como todas as nações que fazem parte desse sistema financeiro a um derretimento financeiro global. Então esses terroristas são uma pequena organização clandestina, né? Eles atuam no mercado da Inglaterra, em outros países da Europa, né? Então eles operam nos Estados Unidos, por incrível que pareça, como uma suposta agência governamental americana. E isso aí que eu estou falando, é esse aí que é o Federal Reserve, pessoal. Esse Federal Reserve, né? Eles são conhecidos como Federal Reserve. É controlado pelos mais maldosos terroristas do mundo. Eles são os Illuminati, certo? Servem aos Illuminati. Embora pareça que esse Federal Reserve, esse Banco Central Americano, é uma agência governamental, na verdade, é uma organização terrorista e é uma empresa independente. O Federal Reserve é uma empresa privada. Então, vejam só, desde que os Illuminati, desde que eles controlam todos os principais jornais, estações de rádio e televisão e revistas, editoras de livros, empresas de cinema e música, certamente é um grande desafio fazer com que os cidadãos, todos nós, né, da comunidade mundial, conheçamos a verdade da sua existência. Aí eles vêm com aquele papo, né? É teoria da conspiração. Bom, nós sabemos que Jesus Cristo, quando vier em sua glória, vai derrotar todos esses pretensos donos do mundo. Mas é importante lutarmos contra esses enganadores mediante medidas negativas e positivas. Negativas no sentido de boicotar todo o lixo que nos tentam enfiar goela abaixo, com o entretenimento proposto pelas redes de TV principalmente, cada vez piores. E atitudes positivas, bom, como tentar fazer brilhar um foco sobre o grupo terrorista Illuminati, para trazer atenção sobre eles e para os expor como eles são. Eu estou tentando fazer isso aqui mediante breve análise dessa reportagem, não é? Então é imperativo que você divulgue a palavra a todos os seus parentes, amigos e conhecidos sobre a existência deste grupo criminoso, assassinos e ladrões mais pervertidos e insanos. Se eles querem ficar escondidos e continuar a fugir dos seus crimes, infelizmente a maior parte da humanidade estará condenada, não é? Porque uma das diretrizes desses caras é a redução populacional. Bom, e aí eu estava lendo essa reportagem, diz assim, né? Eles falam aqui, é muito estranho, pessoal. Eles falam aqui. Aí eu estava lendo aqui a reportagem desse ministro, né? Que morreu ou foi morto. É tudo uma quadrilha, né, pessoal? Eles mesmos se comem. Cobra comendo cobra. Bom, aí estava lendo aqui. Nos anos 60, Lyndon Johnson tomou posse no lugar de John Kennedy, dentro do avião que levava o corpo de Dallas para Washington. Aí eu fico pensando, o que isso tem a ver com a reportagem sobre o ministro, né? Mas essa rapidez da formalidade não acelerou os processos decisórios. É natural que isso aconteça, falando da continuidade da Lava Jato, né? O fundamental é que as decisões corretas continuem sendo tomadas.
Veja aqui uma frase Illuminati, não é? O fundamental é que as decisões corretas continuem sendo tomadas. Corretas para quem? Não é? Corretas para quem? Agora, o John Kennedy, por incrível que pareça, né, ele foi o cara que bateu de frente com esse Federal Reserve. E por isso teve a sua morte decretada, não é? Porque em 4 de junho de 1963, um decreto presidencial, praticamente desconhecido nos Estados Unidos, que é a Ordem Executiva 1110, foi assinado com autoridade para basicamente retirar do Rothschild Bank o poder de emprestar dinheiro ao governo federal dos Estados Unidos a juros, não é? Porque é isso que faz o Federal Reserve. Então, com um golpe de uma caneta, o presidente Kennedy declarou que o banco privado Rothschild da Reserva Federal logo estaria fora do negócio. Bom, em minhas pesquisas, né, descobri que a Christian Law Fellowship pesquisou exaustivamente este assunto através do Federal Register e da Biblioteca do Congresso americano e concluiu com segurança que esta ordem executiva assinada por Kennedy nunca foi revogada, alterada ou substituída por qualquer ordem executiva subsequente. Em termos simples, ela ainda é válida. Portanto, quando o presidente John Fitzgerald Kennedy assinou esta ordem, retomou para o governo federal dos Estados Unidos, especificamente para o Departamento do Tesouro, o poder constitucional para criar e emitir moeda, dinheiro, sem passar pelo Banco da Reserva Federal Rothschild, de propriedade privada. Então, eu vou colocar aí no final do vídeo, né? Se você comparar uma nota da Reserva Federal emitida pelo Banco Central Privado dos Estados Unidos, o Federal Reserve Bank, né, aliado ao Federal Reserve System, com uma nota dos Estados Unidos, do Tesouro dos Estados Unidos, que foi emitida pela ordem executiva do presidente Kennedy, vocês vão ver uma certa diferença. Elas quase se parecem, exceto um detalhe. Uma delas traz escrito Federal Reserve Notes no topo, enquanto a outra traz United States Notes. Além disso, a nota do Federal Reserve tem um selo verde e número de série, enquanto a nota dos Estados Unidos tem um selo vermelho e número de série. O presidente Kennedy foi assassinado em 22 de novembro de 1963. E as notas dos Estados Unidos que ele emitiu foram imediatamente retiradas da circulação. Assim, as notas denominadas Federal Reserve Notes continuaram a servir como a moeda legal dos Estados Unidos. De acordo com o Serviço Secreto dos Estados Unidos, 99% de toda a moeda corrente de papel dos Estados Unidos que circulavam em 1999 eram notas do banco privado denominado Reserva Federal. Convém lembrar que o lastro financeiro das notas emitidas por Kennedy eram a prata. E Kennedy sabia que se as notas dos Estados Unidos, com apoio da prata, fossem amplamente divulgadas, elas teriam eliminado a demanda por notas da Reserva Federal, que é um banco privado. Esta é uma questão muito simples de economia. A nota americana tinha seu lastro em prata, e o Federal Reserve Notes não possui lastro em qualquer coisa de valor intrínseco. A ordem executiva 1110 deveria ter impedido que a dívida nacional americana atingisse o nível atual de 9 trilhões. Enquanto isso, né, Donald Trump prometeu abolir o Federal Reserve e restabelecer o padrão ouro. Sem dúvida, Donald Trump tem um duro trabalho pela frente. Que Deus o proteja.